O dia que minha netinha Yasmin botou aquele papel na minha mão, com os olhinhos brilhando de orgulho pelo desenho que tinha feito, eu senti um frio subindo pela espinha que nem o sol de janeiro de Batatais conseguia esquentar. Era uma tarde quente, dessas que a gente fica com a blusa grudada nas costas, e eu estava sentada na minha cadeira de balanço, na varanda, descascando laranja para fazer doce. A menina veio correndo, os pezinhos batendo no piso de cerâmica que eu mesma escolhi quando reformei a casa, faz uns 15 anos. "Vovó, vovó, olha o que eu desenhei!" ela gritou, e eu larguei a faca e a laranja no colo para pegar o papel. Era um desenho de criança, desses cheios de cor, com uma figura que era eu, sentada na mesa, e outra figura que era a mãe dela, minha filha Marlene, segurando uma xícara. E no cantinho do papel, desenhado com capricho de quem observa muito, tinha um frasquinho. "Vovó, desenhei o pozinho que mamãe coloca no seu café toda manhã." Eu olhei para o papel. Olhei para o frasquinho desenhado. Reconheci o formato. E meu coração, que já bateu firme por 75 anos nesse peito, deu uma parada que eu pensei que ia morrer ali mesmo. Meu nome é Alzira de Souza Camargo, mas todo mundo em Batatais me conhece como Dona Zira, a doceira. Nasci em março de 1950, bem no comecinho do ano, quando a cidade ainda era menor e todo mundo se conhecia pelo nome e pelo sobrenome. Tenho 75 anos de vida, 75 anos de luta, 75 anos carregando essa carcaça que já foi forte e bonita e hoje está marcada pelo tempo que passou. Meu rosto tem mais rugas que estrada de terra depois de chuva. Minhas mãos são grossas e manchadas de tanto mexer tacho de cobre. E meus olhos, que minha mãe dizia ser cor de mel, hoje estão mais claros, lavados pelas lágrimas que derramei e pelas que guardei. Sou baixinha, sempre fui, mal passo de 1,55 m, e nos últimos anos emagreci tanto que minhas roupas ficam folgadas, nadando no corpo. Isso eu achava que era da idade. Achava. Moro na mesma casa há 42 anos, uma casa de esquina na Rua das Palmeiras, no bairro do Carmo. É uma casa simples, mas digna, que eu e meu falecido marido Osvaldo construímos tijolo por tijolo, no sentido quase literal da coisa. A varanda de frente dá para a rua, tem um jardim com roseiras que eu planto desde que me entendo por gente, e nos fundos tem um quintal grande com pé de manga, pé de laranja e um fogão a lenha onde eu faço meus doces até hoje. Bom, fazia, porque nos últimos meses minha disposição anda tão fraca que mal consigo levantar da cama. Acordo tonta, passo o dia com enjoo, minhas pernas tremem, e eu achava que era a idade chegando, que era a hora de aceitar que a velhice cobra seu preço. Mas não era a idade, era veneno. Era minha própria filha me envenenando aos poucos, todo santo dia, no café da manhã que ela trazia para mim na cama com aquele sorriso que eu achava que era de amor. Deixa eu voltar um pouco porque essa história precisa de contexto para você entender o tamanho da facada que eu levei. Eu tive 3 filhos com o meu Osvaldo. O Geraldo, que é o mais velho, nascido em 72, a Marlene, que veio em 75, e o caçula Antônio, de 79. Criei os 3 com o suor do meu rosto e do rosto do meu marido, que era pedreiro e trabalhava de sol a sol. A gente não tinha luxo nenhum, mas nunca faltou comida na mesa nem amor no coração. Eu acordava às 4 da manhã para fazer os doces que vendia na feira, deixava as crianças com minha mãe quando eram pequenas e voltava à tardinha para dar banho, fazer janta, ajudar com lição. Osvaldo chegava de noite, cansado de carregar peso, e a gente sentava junto na varanda para tomar um café e agradecer a Deus por mais um dia vencido. Era uma vida dura, mas era uma vida honesta, e eu dei tudo, absolutamente tudo, pelos meus filhos. Vendi doce debaixo de chuva, atravessei a cidade a pé quando não tinha dinheiro para passagem, costurei roupa de madrugada para eles terem uniforme novo no começo do ano. Cada conquista deles eu sentia que era minha também. Quando Osvaldo morreu, em novembro de 98, de um infarto fulminante que levou ele em menos de 1 hora, eu pensei que minha vida tinha acabado. Tinha 48 anos, 3 filhos já crescidos, mas ainda precisando de orientação,
e uma dor no peito que não passava nem com reza, nem com remédio. Mas eu levantei, porque mãe não tem o direito de desabar. Mãe segura o mundo nas costas e ainda sorri para ninguém perceber que tá quebrando por dentro. E foi o que eu fiz. Continuei com meus doces, continuei cuidando da casa, continuei sendo o porto seguro onde meus filhos ancoravam quando a vida balançava. Geraldo se casou, foi morar em Ribeirão Preto, tem 2 filhos que eu vejo de vez em quando. Antônio virou caminhoneiro, vive na estrada, mas liga toda semana sem falta. E Marlene, minha Marlene, ficou solteira até os 30 anos, até que apareceu grávida de um homem casado que sumiu quando soube da barriga. Eu acolhi ela, como sempre acolhi. Disse que não precisava ter vergonha, que filho é bênção não importa como veio, e abri as portas da minha casa para ela e para a neta que ia nascer. Antes de continuar essa história, preciso fazer uma coisa, meu bem. Quero agradecer ao canal Emoção de Idade, que tá me dando essa chance de contar o que aconteceu comigo. Nunca pensei que ia falar disso para tanta gente, mas acho que minha história pode ajudar alguém que tá passando pela mesma coisa e não sabe. Então peço a você que tá me ouvindo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí de onde você tá assistindo e que horas são. Sua participação ajuda demais, e todo dia tem uma história nova aqui, contada por gente como eu, gente que viveu e tem muito para ensinar. Agora deixa eu continuar, porque o que vem pela frente é pesado e eu preciso de fôlego para contar. Yasmin nasceu em maio de 2020, no meio daquela pandemia que assustou o mundo inteiro. Eu estava com 70 anos e achei que ia morrer de preocupação, sem poder acompanhar o parto, sem poder pegar minha netinha no colo direito, por causa daquela doença que não deixava a gente se aproximar de ninguém. Mas passou. Graças a Deus, e quando finalmente pude abraçar aquela coisinha miúda, eu senti que minha vida tinha ganhado sentido de novo. Yasmin é a cara da mãe quando era pequena, os mesmos olhos escuros, o mesmo cabelo cacheado, o mesmo jeitinho de inclinar a cabeça quando tá prestando atenção. Só que Yasmin puxou um pouquinho de mim também, essa mania de observar tudo, de guardar detalhe, de perceber o que os outros não percebem. E foi essa mania dela que salvou minha vida, embora na hora eu não soubesse. Marlene se mudou para cá de vez quando Yasmin tinha uns 8 meses. Disse que não dava conta de pagar aluguel sozinha, que precisava de ajuda com a menina, que ia ser melhor para todo mundo. Eu aceitei de braços abertos, como sempre aceitei tudo que vinha dela. Arrumei o quarto que era do Antônio, comprei berço novo, enchi a casa de fralda e mamadeira. Achava que ia ser uma temporada, coisa de 1 ano ou 2 até ela se ajeitar. Mas Marlene nunca se ajeitou. Nunca procurou emprego de verdade, nunca guardou dinheiro, nunca fez plano nenhum de sair. E eu fui deixando porque era minha filha, porque eu sentia culpa de alguma coisa que nem sei explicar direito, porque mãe carrega essa obrigação de acolher filho, não importa a idade. Os primeiros anos foram tranquilos, ou pelo menos pareciam. Marlene cuidava de Yasmin, ajudava um pouco com a casa, às vezes fazia uma unha em domicílio para ganhar um trocado. Eu continuava com meus doces, mesmo com a idade pesando, porque parar de trabalhar nunca foi opção para mim. Fazia goiabada, cocada, doce de leite, bolo de fubá, pé de moleque, tudo que aprendi com minha mãe e minha avó e que virou minha marca registrada em Batatais. Vendia na feira do sábado, recebia encomenda de festa, fornecia para algumas lojinhas do centro. O dinheiro não era muito, mas dava para o básico e ainda sobrava um pouco que eu guardava na poupança, real por real, para o dia que eu não pudesse mais trabalhar. Eu também tinha minha aposentadoria, um salário mínimo que entrava todo mês certinho, fruto dos anos que eu contribuí como autônoma. E tinha a pensão do Osvaldo, que continuei recebendo como viúva. Juntando tudo, eu vivia com dignidade, pagava minhas contas, não devia nada a ninguém. A casa era minha, quitada há décadas, escriturada no meu nome. O terreno dos fundos, que um dia foi do meu sogro, também era meu, ele passou para mim em vida antes de morrer. Disse que eu merecia por ter cuidado tão bem do filho dele. Então eu tinha um patrimônio, entende? Pequeno para os padrões de gente rica, mas imenso para quem veio de baixo como eu. E era esse patrimônio que minha filha queria roubar.
Os sinais começaram a aparecer em 2023, quando eu completei 73 anos. Primeiro foi uma fraqueza que não passava, uma moleza no corpo que me fazia querer ficar deitada o dia inteiro. Eu achava que era anemia, coisa de velha que não se alimenta direito. Fui no médico, fiz exame de sangue, não deu nada. Depois veio a tontura, aquela sensação de que o mundo tá girando e você não consegue firmar o pé no chão. O médico disse que podia ser labirintite, receitou um remédio, mas não melhorou. Aí vieram os enjoos constantes, a falta de apetite, o gosto metálico na boca que não saía nem com água. Eu comecei a emagrecer sem querer, minhas roupas ficando cada vez mais largas, meu rosto cada vez mais fundo. Olhava no espelho e não me reconhecia. Achava que era o fim chegando, que meu corpo estava avisando que o prazo estava vencendo. E durante todo esse tempo, Marlene estava do meu lado, cuidando de mim, trazendo comida na cama, preparando meu café da manhã com aquele zelo que eu achava que era amor de filha. Toda manhã ela entrava no meu quarto com uma bandeja, o café quentinho, um pedaço de pão, às vezes uma fruta. Eu agradecia, tomava tudo. E depois de 1 hora, começavam os sintomas. A tontura, o enjoo, a confusão mental. E eu nunca, em momento nenhum, desconfiei. Porque quem desconfia da própria filha? Quem olha para a pessoa que você gerou, que você amamentou, que você criou com sacrifício e amor e pensa que ela é capaz de te matar aos poucos? Marlene era capaz. E se não fosse por aquele desenho, por aquela inocência de criança que não sabe mentir, eu provavelmente não estaria aqui contando essa história. Estaria num caixão, enterrada no cemitério do Carmo e todo mundo achando que morri de velhice. Mas eu não morri. E o que eu fiz depois que descobri a verdade, isso eu vou contar agora. Naquele dia de janeiro de 2025, depois que Yasmin me mostrou o desenho, eu precisei de toda a força que ainda restava no meu corpo para manter a calma. Dobrei o papel com cuidado, guardei no bolso do meu avental e disse para a menina: "Que lindo, meu amor! A vovó vai guardar de lembrança." Ela sorriu, toda orgulhosa, e saiu correndo para brincar no quintal. Eu fiquei ali, na cadeira de balanço, com o coração disparado e a mente trabalhando a mil. O frasquinho que ela desenhou, eu conhecia. Era um vidrinho pequeno, de boca larga, que Marlene guardava no armário do banheiro dela. Eu já tinha visto, mas nunca perguntei o que era. Achei que era algum cosmético, alguma coisa de beleza. Nunca imaginei que fosse o instrumento da minha morte. Eu precisava ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Não podia acusar minha filha de uma monstruosidade dessas sem prova, sem evidência, sem nada além do desenho de uma criança de 4 anos. Então, esperei. Esperei Marlene voltar do mercado. Esperei ela entrar em casa com aquele sorriso de sempre. Esperei ela me oferecer a xícara de café que eu recusei pela primeira vez em meses. "Não tô com vontade hoje, filha", eu disse. E vi, juro que vi, uma sombra passando pelo rosto dela. Foi rápido, coisa de 1 segundo, mas eu vi. Desapontamento. Irritação. Medo, talvez. Naquela noite, quando Marlene foi dormir e Yasmin já estava no quarto dela, eu levantei devagarinho da minha cama. Minhas pernas tremiam, mas eu forcei elas a me obedecer. Fui até o banheiro da Marlene, abri o armarinho do espelho e procurei. Tava lá, no fundo, escondido atrás de frascos de shampoo e creme. Um vidrinho de plástico branco, sem rótulo, com um pó dentro. Eu não abri, não cheirei, não toquei mais do que o necessário para fotografar com meu celular. Porque mesmo velha, mesmo confusa, eu sabia que precisava de prova. E prova eu ia conseguir. No dia seguinte, pedi para Marlene me levar no postinho de saúde. Disse que estava me sentindo mal, que queria fazer uns exames. Ela levou, meio contrariada, reclamando do trânsito e do calor. Enquanto ela ficou na sala de espera mexendo no celular, eu falei com a enfermeira, uma moça nova que eu não conhecia, e pedi para falar com a doutora em particular. Quando entrei no consultório, contei tudo. Mostrei o desenho, mostrei a foto do frasco, contei os sintomas que eu vinha tendo nos últimos meses. A médica, uma mulher de meia idade com jeito sério,
Me olhou com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era horror, era pena, era indignação. Ela pediu exames de sangue específicos, disse que ia investigar, me deu o telefone particular dela e mandou eu não tomar mais nada que minha filha me oferecesse. Se ela perguntar, diz que o médico mandou fazer jejum. Ela orientou. Eu voltei para casa tremendo por dentro, mas por fora firme como sempre fui. Marlene não desconfiou de nada. Continuou oferecendo café, continuou trazendo comida, e eu continuei recusando com desculpas que pareciam verdade. Tô sem fome. O médico mandou fazer dieta. Meu estômago não tá bom. E cada recusa, eu via aquela sombra no rosto dela, aquela irritação mal disfarçada. Mas eu preciso voltar mais atrás. Preciso contar quem eu fui antes de tudo isso, para você entender o tamanho do que fizeram comigo. Eu nasci numa casa de pau a pique na zona rural de Batatais, a terceira de 6 irmãos, filha de lavrador e de lavadeira. Minha infância foi dura, mas foi boa. A gente não tinha nada, mas tinha tudo que importava: comida plantada pela gente mesmo, rio para nadar no calor, mato para correr e brincar, e uma família que se amava de verdade. Meu pai, seu Joaquim, era um homem sério, de poucas palavras, mas de coração enorme. Ele trabalhava na roça de sol a sol, voltava de noite com as mãos calejadas e as costas doendo, mas nunca reclamava. Minha mãe, Dona Carminha, era o pilar da casa. Lavava roupa para fora, cozinhava, cuidava dos filhos e ainda achava tempo para fazer doce e vender na feira. Foi com ela que eu aprendi tudo o que sei. Lembro de ficar do lado dela no fogão a lenha, pequenininha, em cima de um banquinho para alcançar o tacho. Ela me ensinava a mexer a goiabada no ponto certo, a não deixar queimar, a sentir pelo cheiro quando estava pronto. Fazer doce é igual fazer amor, minha filha, ela dizia. Tem que ter paciência, tem que ter carinho, tem que estar inteira ali. Eu guardei essas palavras para o resto da vida. E guardei também o caderninho de receitas que ela me deu quando eu casei. Um caderno de capa dura, escrito à mão com a letra tremida dela, cheio de manchas de açúcar e marcas de dedos. Esse caderno está comigo até hoje, guardado numa gaveta trancada que nem Marlene sabe que existe. É meu tesouro mais precioso, mais valioso que qualquer escritura ou saldo de banco. Eu estudei até a 4ª série, que era o máximo que dava para fazer na época, principalmente para mulher pobre do interior. Mas eu era curiosa, lia tudo que caía na minha mão, aprendi a fazer conta de cabeça mais rápido que calculadora. Quando fiz 15 anos, minha mãe me mandou trabalhar na casa de uma família rica do centro, como empregada doméstica. Foi lá que eu conheci outro mundo, um mundo de prataria e cristal, de gente que tomava café em xícara de porcelana e limpava a boca com guardanapo de pano. E foi lá também que eu aprendi a cozinhar de verdade, porque a patroa, Dona Esmeralda, fazia questão de me ensinar receitas que ela trazia de viagem, doces franceses e portugueses que eu adaptei para o jeito brasileiro e incorporei no meu repertório. Trabalhei naquela casa por 5 anos, juntando cada centavo que sobrava do meu salário. Eu tinha um sonho, sabe? Queria ter meu próprio negócio, uma doceria pequenininha onde eu pudesse fazer o que amava e sustentar minha família. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Aos 20 anos, conheci Osvaldo numa festa de São João. Ele era pedreiro, trabalhava na construção de umas casas novas no bairro e tinha o sorriso mais bonito que eu já tinha visto. Alto, moreno, com as mãos grandes e calejadas de quem não tinha medo de trabalho. A gente dançou quadrilha juntos. Ele me ofereceu um quentão e pronto. 2 meses depois a gente estava namorando. 1 ano depois estava casado. Casamento de pobre é assim, meu bem. A gente junta o que tem, improvisa o que falta e faz funcionar na base do amor e da teimosia. A gente morou de aluguel nos primeiros anos, num quartinho apertado que cabia uma cama e um fogãozinho só. Eu continuava fazendo doce e vendendo. Osvaldo trabalhava em 2 obras ao mesmo tempo para juntar dinheiro. A gente sonhava com a casa própria, com um quintal para as crianças brincarem, com um futuro melhor do que o passado.
E aos poucos, tijolo por tijolo, como eu disse, a gente foi construindo esse sonho. Compramos o terreno em 1982, quando eu já tinha o Geraldo de 10 anos, a Marlene de 7 e o Antônio de 3. Foi uma peleja danada conseguir o dinheiro. Vendi doce que nem louca, fiz hora extra. Osvaldo pegou serviço até de domingo. Mas conseguimos. A escritura veio no nome dos dois, meu e dele, como tinha que ser. E aí começou a construção, que durou quase 3 anos porque a gente ia fazendo conforme o dinheiro aparecia. Osvaldo fez quase tudo com as próprias mãos. Só chamou ajuda para os serviços mais pesados. E eu estava lá do lado, misturando cimento, carregando tijolo, pintando parede. Cada centímetro daquela casa tem meu suor, minha dedicação, minha vida. A gente se mudou em 85, ainda com a casa pela metade, sem reboco em alguns cômodos, sem piso na área de serviço. Mas era nossa. Nossa! Eu chorei feito criança no dia que dormi pela primeira vez no meu quarto, na minha cama, dentro da minha casa. E jurei para mim mesma que dali eu nunca ia sair. Que aquele era meu lugar no mundo, o porto seguro que eu ia deixar de herança para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. 30 anos, meu bem. 30 anos morando nessa casa. 30 anos acordando e olhando pela janela para o meu jardim. 30 anos tomando café na minha varanda, vendo o sol nascer atrás do pé de manga. A casa cresceu comigo, ganhou reboco, ganhou piso, ganhou móveis, ganhou história. Cada cômodo tem uma memória. A cozinha onde eu fiz milhares de doces, o quarto onde eu amei meu marido e chorei a morte dele, a varanda onde eu vi meus filhos crescerem e minha neta dar os primeiros passos. Essa casa é mais do que paredes e teto. Essa casa sou eu. E era exatamente isso que Marlene queria tirar de mim. Eu deveria ter percebido antes. Os sinais estavam todos lá, mas o amor de mãe é cego, surdo e mudo quando quer. Marlene sempre foi diferente dos irmãos, desde pequena. Geraldo e Antônio eram crianças fáceis. Obedeciam, estudavam, ajudavam em casa sem reclamar. Marlene era teimosa, respondona, sempre achando que merecia mais do que tinha. Eu atribuía a idade, depois a adolescência, depois a fase difícil, sempre dando desculpa, sempre justificando. Mas a verdade é que Marlene nasceu com um buraco dentro dela que não tem nada nesse mundo capaz de preencher. Ela quer sempre mais, sempre melhor, sempre o que é dos outros. Quando ela era adolescente, sumia dinheiro da minha bolsa. Eu confrontei uma vez. Ela negou chorando. Disse que eu estava ficando esquecida, e eu acreditei. Quando ela era adulta, pegou empréstimo no meu nome sem eu saber, usando documentos que ela achou na minha gaveta. Eu só descobri quando o banco ligou cobrando parcela atrasada. Ela chorou de novo, pediu perdão, disse que estava desesperada, prometeu que ia pagar. Eu paguei a dívida toda sozinha e nunca mais toquei no assunto. Porque era minha filha, porque eu tinha dó. Porque eu achava que se eu amasse mais, se eu perdoasse mais, se eu desse mais, um dia ela ia mudar. Ela nunca mudou. E quando veio morar comigo com a Yasmin, eu achei que era a chance de recomeçar, de finalmente construir uma relação de verdade. Mas para Marlene, eu não era mãe. Eu era oportunidade. Eu era a velha dona de uma casa e de um terreno que valia dinheiro, a aposentada com pensão de viúva, a doceira que ainda guardava uma poupança. E quando ela percebeu que eu não ia morrer tão cedo, ela decidiu dar uma ajudinha pro destino. Eu não sei quando exatamente ela começou a colocar aquele pó no meu café. Pelo que eu reconstituí depois, com a ajuda da médica e dos exames, deve ter sido no comecinho de 2023. 2 anos. 2 anos da minha própria filha me envenenando em doses pequenas, suficientes para me enfraquecer sem matar de uma vez, suficientes para me deixar confusa e dependente, suficientes para fazer parecer que eu estava ficando caduca e precisava de alguém para cuidar das minhas coisas. Esse era o plano dela, entende? Não era me matar, era me incapacitar. Me transformar numa velha frágil que não consegue mais assinar o próprio nome,
que precisa de curatela, que passa a propriedade para a filha dedicada, que cuida dela com tanto amor. O resultado do exame de sangue chegou uma semana depois daquela consulta. A médica me ligou no celular, mandou eu ir sozinha no consultório e quando eu sentei na frente dela, ela fechou a porta e me contou. Tinham encontrado no meu sangue traços de uma substância usada em raticida. Não em quantidade suficiente para matar uma pessoa de uma vez, mas em quantidade suficiente para, ao longo do tempo, causar exatamente os sintomas que eu vinha tendo. Tontura, fraqueza, confusão mental, perda de peso. Se eu continuasse ingerindo aquilo por mais alguns meses, meus órgãos iam começar a falhar. Primeiro o fígado, depois os rins, depois o coração. Morte por falência múltipla. Causa natural. Ninguém ia desconfiar. Eu ouvi tudo aquilo calada, sem chorar, sem gritar, sem nada. Por dentro, eu estava me despedaçando, mas por fora, eu mantive a compostura que aprendi a ter em 75 anos de vida. Perguntei o que eu devia fazer, e a médica disse que tinha a obrigação legal de notificar as autoridades. Eu pedi um dia. Só um dia, para resolver algumas coisas antes que a polícia entrasse na minha casa. Ela hesitou, mas acabou concordando. Voltei para casa naquele dia sabendo que minha vida nunca mais ia ser a mesma. A filha que eu criei, que eu amamentei, que eu embalei para dormir cantando cantigas, estava tentando me matar. Por dinheiro, por uma casa, por um terreno, por uma poupança que nem era tanta coisa assim. E o pior, o que mais doía, é que ela fazia isso na frente da minha neta. Na frente de Yasmin, que era inocente demais para entender o que via, mas atenta demais para não perceber. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, eu sentei na cama e chorei. Chorei baixinho para ninguém ouvir, as lágrimas escorrendo pelo rosto e molhando o travesseiro que Osvaldo costumava usar. Perguntei para ele, mentalmente, onde foi que a gente errou. Perguntei o que eu fiz de tão terrível para merecer isso. E, como sempre, não teve resposta. Só o silêncio da noite e o peso da traição que eu ia ter que carregar pro resto da vida. Mas eu também tomei uma decisão naquela noite. Eu podia ter desabado, podia ter deixado a tristeza me engolir, podia ter desistido de tudo. Mas não. Não depois de tudo que eu já tinha passado. Não depois de 75 anos lutando, sobrevivendo, levantando toda vez que a vida me derrubava. Marlene podia ter me envenenado o corpo, mas a minha alma, ela não ia destruir. Eu ia lutar, ia me defender, e ia proteger Yasmin daquela mulher que, mesmo sendo minha filha, tinha se tornado uma estranha perigosa. Nos dias que se seguiram, eu fiz tudo com cuidado de quem anda em campo minado. Não podia deixar Marlene desconfiar, não podia confrontar ela antes de ter tudo organizado. Então continuei fingindo que tomava o café, mas derramava escondido quando ela virava as costas. Continuei parecendo fraca e confusa, porque era isso que ela esperava. E enquanto isso, eu juntava provas. Tirei mais fotos do frasco, anotei datas e horários dos sintomas, guardei o desenho de Yasmin num lugar seguro. E liguei para uma pessoa que eu não via há anos, mas que eu sabia que podia confiar cegamente. Francisca, minha amiga de infância, companheira de escola, vizinha de roça. A gente cresceu junto, brincou junto, sonhou junto. Ela virou enfermeira, trabalhou 40 anos no hospital da cidade e agora estava aposentada vivendo numa chácara perto de Altinópolis, uns 30 quilômetros daqui. Quando liguei para ela e contei o que estava acontecendo, ela quase engasgou do outro lado da linha. Disse que vinha no dia seguinte, que a gente ia resolver isso junto, que eu não estava sozinha. E eu não estava. Essa é a parte que a gente esquece quando está no meio do sofrimento. A gente nunca está sozinha de verdade. Sempre tem alguém, nem que seja uma pessoa só, que se importa, que ajuda, que estende a mão. Francisca foi essa pessoa para mim. E sem ela, eu não sei o que seria de mim, nem de Yasmin. Mas essa parte da história, a parte da virada, da justiça, da reconstrução, isso eu vou contar mais pra frente. Por enquanto, deixa eu voltar no tempo mais uma vez.
Deixa eu contar direito quem era essa Marlene antes de se transformar no monstro que tentou me matar. Porque ninguém nasce mal, meu bem. A maldade é construída, tijolo por tijolo, igual casa. E eu preciso entender onde foi que eu errei na construção dessa filha que me decepcionou tão profundamente. Marlene nasceu numa madrugada de junho de 1975, no meio de uma chuva que parecia querer derrubar o mundo. Eu estava com 25 anos, já tinha o Geraldo de 3 aninhos e achava que sabia tudo sobre ser mãe. Não sabia nada. Cada filho é um universo diferente, e Marlene era um universo que eu nunca consegui decifrar completamente. O parto dela foi difícil, muito mais difícil que o do Geraldo. Foram quase 18 horas de trabalho de parto, eu gritando de dor naquele hospital público lotado, Osvaldo do lado de fora, andando de um lado para o outro feito bicho enjaulado. Quando ela finalmente nasceu, roxinha e miúda, o médico disse que tinha sido por pouco, que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço e ela quase não resistiu. Eu olhei para aquela coisinha nos meus braços, tão frágil, tão dependente, e jurei que ia proteger ela de tudo e de todos. Nunca imaginei que um dia ia precisar me proteger dela. Marlene foi um bebê difícil desde o começo. Chorava muito, dormia pouco, não queria mamar direito. Eu passava as noites acordada, embalando ela, cantando, andando pela casa com ela no colo, enquanto Osvaldo roncava no quarto porque precisava trabalhar de manhã cedo. Achei que era cólica, achei que era manha, achei que ia passar. Passou, mas deixou marcas. Eu fiquei exausta daqueles primeiros meses, tão exausta que às vezes pegava a menina chorando e sentia uma raiva que me assustava. Raiva de mãe cansada, raiva que eu engolia e escondia e nunca deixava transparecer. Mas será que ela sentia? Será que mesmo tão pequena, ela percebia que eu não estava conseguindo dar conta? Quando Marlene fez 2 anos, eu engravidei do Antônio. E aí ficou ainda mais difícil dar atenção para ela. Geraldo já estava na escola. Ia e voltava sozinho, porque naquela época criança podia andar na rua sem medo. Mas Marlene ficava em casa comigo, grudada na minha saia, querendo colo o tempo todo. E eu não podia dar colo, porque estava com a barriga enorme, porque tinha doce para fazer, porque tinha casa para limpar, porque tinha vida para tocar. Então eu ia empurrando ela gentilmente, dizendo: agora não, filha. Depois a mamãe brinca. Deixa a mamãe trabalhar. Quantas vezes eu disse isso? Quantas vezes ela ouviu que não era prioridade? Não tô me culpando, não totalmente. Eu fiz o que pude com o que tinha, igual toda mãe pobre faz. Mas às vezes, de madrugada, quando eu não consigo dormir e fico repassando a vida, eu me pergunto se aqueles agora não foram se acumulando dentro dela feito água numa represa. E se um dia a represa estourou e o que saiu foi esse rancor que me envenenou o café por 2 anos. Marlene cresceu diferente dos irmãos de várias maneiras. Geraldo era estudioso, tirava nota boa, nunca deu trabalho. Antônio era bagunceiro, mas de coração bom. Aprontava, mas pedia desculpa. Errava, mas aprendia. Marlene era dissimulada. Essa é a palavra certa, por mais que doa usar ela para descrever minha filha. Ela aprendeu desde cedo a mostrar uma cara e esconder outra, a dizer o que a gente queria ouvir enquanto fazia o que bem entendia. Na escola, as professoras reclamavam que ela mentia, inventava histórias, botava a culpa nos colegas. Em casa, ela jurava inocência com aqueles olhos grandes, cheios de lágrimas, e eu acreditava. Sempre acreditava. Teve uma vez, Marlene devia ter uns 10 anos, que sumiu um dinheiro que eu tinha guardado para pagar a conta de luz. Era uma quantia importante para a época, dinheiro contado que eu tinha separado num envelope dentro do guarda-roupa. Quando fui pegar, não estava mais lá. Virei a casa do avesso, perguntei para as crianças e ninguém sabia de nada. Marlene olhou nos meus olhos e disse: "Mãe, eu não peguei, juro por Deus." E eu acreditei. Briguei com Osvaldo achando que ele tinha gastado e esquecido. A gente quase se separou por causa daquela discussão. Semanas depois, achei o envelope vazio escondido debaixo do colchão dela, junto com umas bugigangas que ela tinha comprado escondida. Confrontei ela e sabe o que ela fez? Chorou,
Disse que estava com vergonha de pedir, disse que as colegas tiravam sarro porque ela não tinha as coisas que elas tinham, me fez sentir culpada por não dar mais para ela. E funcionou. Eu abracei ela, pedi desculpa por não ter percebido que ela estava sofrendo e nunca mais toquei no assunto. Esse foi o padrão que se estabeleceu entre nós, um padrão que durou décadas. Marlene fazia algo errado. Eu descobria, ela chorava e se fazia de vítima. Eu perdoava e esquecia. Cada vez que eu perdoava, eu estava ensinando para ela que não tinha consequência, que podia continuar fazendo. Eu sei disso agora, com a clareza que só vem depois que o estrago está feito. Na época, eu só queria paz. Só queria que minha família fosse feliz. Só queria acreditar que minha filha era boa, que aqueles deslizes eram coisa de criança, de adolescente, de fase. Quando Marlene fez 18 anos, ela resolveu que queria ir para São Paulo tentar a vida. Disse que Batatais era pequena demais para ela, que queria estudar, trabalhar, crescer. Eu não queria deixar ir. Tinha medo da cidade grande, medo do que podia acontecer com uma menina sozinha num lugar daquele. Mas Osvaldo disse que a gente precisava deixar, que prender os filhos não adiantava nada, que ela tinha que aprender por conta própria. Então eu juntei o dinheiro que pude. Paguei os primeiros meses de pensão num quartinho em Osasco e deixei ela ir. Ela ficou em São Paulo quase 10 anos, e nesse tempo eu nunca soube direito o que ela fazia. Dizia que trabalhava em loja, depois que trabalhava em escritório, depois que estava fazendo curso de não sei o quê. Pedia dinheiro com frequência, sempre com uma história diferente. O patrão atrasou, a conta veio errada, roubaram minha bolsa. E eu mandava. Mandava porque era minha filha, porque eu tinha medo que ela passasse necessidade, porque a culpa de mãe não deixava eu dormir quando negava alguma coisa. Ela voltou para Batatais em 2005, aos 30 anos, sem dinheiro, sem emprego, sem nada além das roupas na mala. Disse que São Paulo tinha sugado ela, que precisava recomeçar, que ia ser diferente dessa vez. Eu acolhi de novo, abri as portas de novo, acreditei de novo. Osvaldo já tinha morrido há 7 anos nessa época, e eu estava sozinha na casa grande demais, então pensei que ia ser bom ter companhia. Marlene ficou uns meses, arrumou um namorado, foi morar com ele, e eu achei que finalmente ela tinha se acertado. Mas os namorados de Marlene nunca duravam. Ela tinha uma habilidade especial para escolher homem errado, casado, bêbado, violento, irresponsável. Cada relacionamento terminava pior que o anterior, e cada término ela voltava para minha casa chorando, dizendo que dessa vez tinha aprendido, que não ia errar mais. Eu perdi a conta de quantas vezes recebi ela de madrugada com a mala na mão e os olhos inchados de chorar. E toda vez eu abria a porta, fazia um café, arrumava o quarto e dizia que ia ficar tudo bem. Em 2019, Marlene apareceu grávida. Tinha 44 anos, idade de risco, e o pai da criança era um homem casado que ela tinha conhecido no trabalho. Um tal de Rogério, dono de uma autopeças no centro, que jurava que ia largar a mulher e assumir o filho. Não largou, claro. Quando Marlene contou da gravidez, ele sumiu, mudou de telefone, fechou a loja e foi embora da cidade. E ela ficou sozinha, de novo, sem ninguém além de mim. Eu tinha 69 anos quando Yasmin nasceu. Já não tinha mais a energia de antes. Minhas costas doíam, meus joelhos reclamavam, minha vista já não era a mesma. Mas quando peguei aquela netinha no colo pela primeira vez, eu senti que precisava durar mais um pouco. Precisava ver ela crescer. Precisava ensinar para ela o que eu sabia. Precisava garantir que ela tivesse uma infância melhor do que a mãe teve. E foi por Yasmin que eu aguentei tudo que veio depois. Foi por ela que eu não desisti quando descobri o que Marlene estava fazendo comigo. Nos primeiros anos morando junto, Marlene até que se comportou. Cuidava da Yasmin, ajudava em casa, não pedia dinheiro além do necessário. Eu achava que a maternidade tinha mudado ela, que finalmente ela tinha amadurecido. Doce ilusão. O que aconteceu foi que ela estava estudando o terreno, entendendo minha rotina, descobrindo onde eu guardava as coisas, quanto eu tinha na poupança, como funcionava minha aposentadoria. Ela estava planejando, meu bem. Planejando friamente o golpe que ia aplicar na própria mãe. A primeira coisa que ela fez foi se aproximar do cartório.
Descobri isso depois, quando já estava investigando tudo. Marlene fez amizade com uma funcionária do cartório de notas, uma moça chamada Débora que trabalhava lá há pouco tempo e não conhecia nossa família. Com essa amizade, ela conseguiu informações sobre meus documentos, sobre a escritura da casa, sobre como funcionava o processo de transferência de bens. E num dia que eu estava especialmente confusa, por causa do veneno que ela já estava me dando, ela me fez assinar uma procuração. Eu nem lembro direito desse dia, de tão apagada que eu estava. Lembro vagamente de Marlene dizendo que era um papel para o banco, alguma coisa sobre atualização de cadastro, e eu assinando porque confiava nela, porque não estava conseguindo ler direito as letras pequenas, porque minha cabeça estava tão embaçada que eu mal sabia que dia era. Só descobri o que era aquele papel meses depois, quando fui ao banco resolver uma coisa e a gerente me perguntou se eu sabia que minha filha tinha acesso total às minhas contas. Procuração ampla, irrevogável, dando poderes para Marlene fazer o que quisesse com meus bens. Assinar em meu nome, vender em meu nome, transferir em meu nome. Tudo legal, tudo no papel, tudo com minha assinatura tremida que eu não lembrava de ter feito. Quando confrontei Marlene sobre isso, ela teve a cara de pau de dizer que eu tinha pedido, que eu estava preocupada com minha saúde e queria deixar as coisas organizadas, que ela só estava tentando ajudar. E eu, naquele momento, ainda quis acreditar. Mas os sintomas foram piorando e minha desconfiança foi crescendo. Eu comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Marlene sempre trancava o quarto dela quando saía. Marlene recebia telefonemas que ela atendia longe de mim, falando baixo. Marlene ficava nervosa quando eu tentava fazer meu próprio café. Marlene insistia para eu tomar os remédios que ela separava. Dizia que eu esquecia de tomar sozinha. Quantos desses remédios eram de verdade? Quantos eram mais uma forma de me manter fraca e dependente? Teve uma noite, isso foi em outubro de 2024, que eu acordei com sede e fui até a cozinha beber água. Eram umas 3 da manhã, a casa toda escura, e quando passei pelo corredor, vi uma luz acesa embaixo da porta do quarto de Marlene. Parei para ouvir, não sei porquê, talvez aquele instinto que a gente tem quando pressente perigo. E ouvi ela falando no telefone. Não consegui entender tudo, mas algumas frases ficaram gravadas na minha memória. Tá demorando mais do que eu achei. Não, ela ainda tá lúcida demais. Quando eu conseguir internar ela, a gente vende tudo. Internar. Ela queria me internar. Queria me botar num asilo, num lugar de louco, sei lá, e vender minha casa enquanto eu apodrecia longe de tudo que era meu. E o agente da frase, quem era? Ela tinha um cúmplice? Um namorado novo que eu não conhecia? Alguém de fora que estava ajudando ela a planejar minha destruição? Eu voltei para o meu quarto naquela noite com o coração aos pulos. Não dormi mais, fiquei olhando para o teto, pensando no que eu tinha ouvido. Parte de mim queria acreditar que eu tinha entendido errado, que era um mal-entendido, que minha filha não seria capaz de algo assim. Mas outra parte, a parte que eu tinha calado por anos e anos, finalmente começou a gritar. E essa parte dizia que eu precisava agir, precisava me proteger, precisava acordar antes que fosse tarde demais. Foi mais ou menos nessa época que os sintomas se intensificaram. Eu comecei a ter visão turva, dor de cabeça constante, tremores nas mãos que me impediam de fazer meus doces. Um dia desmaiei no quintal, acordei no chão com Yasmin chorando do meu lado e Marlene fingindo desespero enquanto ligava para a emergência. Fui para o hospital, fizeram exames básicos, não acharam nada conclusivo. O médico disse que podia ser pressão, podia ser diabetes, podia ser 1000 coisas, me deu uma porção de remédios e mandou para casa. Eu tomei os remédios, mas continuei piorando. Porque o problema não era pressão nem diabetes. O problema era o pozinho que minha filha botava no meu café toda manhã. E então veio o dia do desenho. 5 de janeiro de 2025. Uma data que vai ficar marcada na minha vida para sempre. Yasmin, com 4 anos e 8 meses, esperta demais para o próprio bem, veio correndo com aquele papel na mão, orgulhosa do que tinha feito. Vovó,
Desenhei o pozinho que mamãe coloca no seu café toda manhã. Ela não sabia o que estava dizendo. Para ela era só um detalhe da rotina, igual desenhar a xícara ou a colher. Mas para mim foi a peça que faltava no quebra-cabeça, a confirmação de tudo que eu temia, a prova de que minha filha estava tentando me matar. Nos dias que se seguiram à descoberta, eu vivi num estado de alerta constante. Cada movimento de Marlene eu observava, cada palavra dela eu analisava, cada sorriso eu questionava. Era exaustivo, meu bem. Você não tem ideia do quanto. Fingir normalidade quando por dentro você está se despedaçando. Olhar para a pessoa que te criou você dentro da barriga e ver uma estranha perigosa. Comer na mesma mesa, dormir sob o mesmo teto, sabendo que aquela pessoa quer te ver morta. Francisca chegou no dia 8 de janeiro, 3 dias depois do desenho. Veio de carro, dirigindo ela mesma apesar dos 74 anos, trazendo uma mala pequena e uma determinação que eu reconheci da nossa juventude. Quando ela me abraçou na porta de casa, eu quase desmoronei, mas não podia. Marlene estava lá dentro, observando, e eu precisava manter a farsa. Apresentei Francisca como uma amiga antiga que veio fazer uma visita, e Marlene pareceu engolir a história. Na verdade, acho que ela até gostou da ideia de ter mais uma testemunha da minha suposta decadência mental. Passou o dia inteiro fazendo comentários sobre como eu andava esquecida, como eu confundia as coisas, como ela estava preocupada com minha saúde. Francisca ouvia tudo calada, concordando com a cabeça, mas eu via nos olhos dela a mesma indignação que eu sentia. Naquela noite, quando Marlene finalmente foi dormir, eu e Francisca nos trancamos no meu quarto para conversar. Mostrei para ela o desenho, as fotos do frasco, o resultado do exame de sangue que a médica tinha me dado. Francisca, que passou a vida inteira cuidando de gente doente, reconheceu os sintomas imediatamente. Isso é intoxicação crônica, Zira. Ela disse com a voz tremendo de raiva. Sua filha tá te matando aos poucos, e se a gente não agir rápido, ela vai conseguir. A gente ficou a noite inteira planejando. Francisca tinha contatos, gente que ela conhecia do tempo de hospital, gente que podia ajudar. Tinha uma delegada que ela tinha cuidado quando era enfermeira, uma mulher chamada doutora Regina, que trabalhava na delegacia de Ribeirão Preto e era especialista em crimes contra idosos. Tinha um advogado que era filho de uma paciente antiga, Dr. Marcos, que podia orientar sobre a parte legal. E tinha o próprio conhecimento dela, 40 anos de experiência médica, que ia ser fundamental para provar o que Marlene estava fazendo. Mas a gente precisava de mais provas. O desenho e o exame de sangue eram importantes, mas um advogado de defesa podia alegar que era coincidência, que o veneno tinha vindo de outra fonte, que a criança tinha imaginado coisas. A gente precisava de algo mais concreto, algo que ligasse diretamente Marlene ao envenenamento. E foi aí que Francisca teve uma ideia. A gente precisa de uma gravação, ela disse. Precisa fazer ela admitir o que está fazendo, ou pelo menos dar informações que comprovem que ela tem acesso ao veneno e que sabia dos seus sintomas. Era arriscado, eu sabia. Se Marlene desconfiasse, podia acelerar os planos dela, podia fazer algo mais drástico, mas era a melhor chance que a gente tinha. Nos dias seguintes, eu comecei a preparar o terreno. Continuei fingindo fraqueza, fingindo confusão, fingindo que não desconfiava de nada. Mas fui plantando sementes de conversa, fazendo perguntas aparentemente inocentes. Filha, você acha que meus remédios estão funcionando? Marlene, o que será que eu tenho? Os médicos não descobrem nada. Você acha que eu devia fazer um testamento? E Marlene, achando que eu estava completamente dominada, foi baixando a guarda. Num dia, ela deixou escapar que tinha conversado com um advogado sobre a situação. Noutro dia, mencionou que tinha pesquisado sobre curatela e como funciona o processo. Cada frase dessas eu guardava na memória, esperando o momento certo de usar. E o momento chegou numa tarde de meados de janeiro, quando Marlene achou que eu estava dormindo na varanda e começou a falar no telefone sem se preocupar em baixar a voz. Eu não estava dormindo. Estava com os olhos fechados, fingindo, enquanto meu celular gravava tudo do bolso do meu avental.
Francisca tinha me ensinado a usar o gravador. Tinha configurado tudo para eu só precisar apertar um botão. E quando Marlene começou a falar, eu apertei. Não, ela tá cada vez pior, Marlene dizia. Os sintomas aumentaram. Ontem ela nem conseguiu levantar da cama. Acho que em mais uns 2 meses ela vai estar bem debilitada para eu conseguir a interdição. Aí a gente vende a casa, divide o dinheiro e eu sumo daqui com a Yasmin. A voz do outro lado eu não conseguia ouvir, mas pelas respostas de Marlene dava para entender que era um homem, provavelmente o cúmplice que eu suspeitava. Ela continuou falando por mais uns 10 minutos, detalhando o plano, mencionando valores, falando sobre quando a velha morrer, como se eu fosse um objeto descartável. Cada palavra era uma facada, mas eu aguentei firme. Aguentei porque precisava daquela gravação, porque precisava de justiça, porque precisava proteger minha neta daquela mulher. Quando ela desligou e entrou na casa, eu continuei fingindo que dormia. Só abri os olhos quando tive certeza de que ela estava longe, e a primeira coisa que fiz foi verificar se a gravação tinha funcionado. Tinha. 15 minutos de Marlene confessando, com a própria voz, o plano de me envenenar, me internar e roubar tudo que eu tinha. Mandei o arquivo para o celular de Francisca naquele mesmo instante, para ter backup, e guardei meu telefone com as mãos tremendo de alívio e de raiva. Mas ainda faltava a prova do veneno em si. A gravação mostrava intenção, mostrava plano, mas não mostrava o ato. Se Marlene negasse, se dissesse que era só conversa, que ela estava exagerando, podia escapar. Então a gente precisava do frasco. Precisava pegar aquele vidrinho com o pó e levar para análise, para provar que era a mesma substância encontrada no meu sangue. A oportunidade surgiu quando Marlene precisou ir a Ribeirão Preto resolver alguma coisa. Ela ia ficar fora o dia inteiro, deixou Yasmin comigo e com Francisca, e saiu de manhã cedo com cara de quem tinha planos importantes. Assim que o carro dela sumiu na esquina, eu fui direto para o banheiro dela. O frasco estava no mesmo lugar, escondido atrás dos produtos de beleza. Eu peguei com cuidado, usando um paninho para não deixar digital, e coloquei dentro de um saquinho plástico que Francisca tinha trazido. Ela levou o saquinho para a cidade naquele mesmo dia, entregou para um contato dela que trabalhava em laboratório e pediu análise urgente. O resultado veio 2 dias depois. Era mesmo raticida, a mesma substância encontrada no meu sangue. A prova final de que minha filha estava me envenenando. Enquanto esperava o resultado, eu tive tempo de pensar em muita coisa. Pensar em como eu ia contar para os meus outros filhos o que a irmã deles tinha feito. Pensar no que ia acontecer com Yasmin quando a mãe dela fosse presa. Pensar se eu ia conseguir perdoar um dia, ou se esse veneno emocional ia ficar em mim para o resto da vida. E pensar, principalmente, em onde foi que eu errei. Onde, em 50 anos de maternidade, eu plantei a semente que brotou nessa monstruosidade. Não achei resposta, meu bem. Até hoje não achei. Talvez não exista resposta. Talvez algumas pessoas nasçam com um defeito na alma que não tem conserto. Ou talvez eu tenha feito algo, sem querer, sem perceber, que quebrou alguma coisa dentro da minha filha. Eu vou morrer sem saber. E isso, de certa forma, é o pior de tudo. No dia 20 de janeiro de 2025, a gente colocou o plano em ação. Francisca tinha conseguido marcar uma reunião com a doutora Regina, a delegada de Ribeirão Preto. Eu tinha juntado todas as provas. O desenho de Yasmin, os exames de sangue, a gravação, o laudo do laboratório sobre o veneno. Tudo organizado numa pasta, tudo documentado, tudo pronto para ser apresentado. Mas antes de ir à delegacia, eu precisava fazer uma coisa. Precisava confrontar Marlene. Não por vingança, não por raiva, mas porque eu queria olhar nos olhos dela e perguntar por quê. Queria dar a ela uma última chance de explicar, de pedir perdão, de mostrar algum vestígio de humanidade. Eu sabia que provavelmente não ia adiantar nada, mas era algo que eu precisava fazer. Por mim. Pela mãe que eu fui para ela. Combinei com Francisca que ela ia ligar para a polícia às 3 da tarde, independente do que acontecesse. Se desse certo,
Eu ia ter tempo de conversar com Marlene e esperar a polícia chegar. Se desse errado, se Marlene tentasse alguma coisa, Francisca ia estar lá para intervir e a polícia ia estar a caminho. Era arriscado, mas a gente tinha tomado todas as precauções possíveis. Naquela manhã, mandei Yasmin brincar no quarto dela. Disse que a vovó precisava conversar com a mamãe sobre coisa de adulto. A menina obedeceu, graças a Deus, e eu sentei na sala, esperando Marlene terminar de arrumar a cozinha. Francisca estava na varanda, com o celular na mão, pronta para agir. E meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Quando Marlene entrou na sala, enxugando as mãos no pano de prato, eu olhei para ela como se fosse a primeira vez. Olhei para aquele rosto que eu conhecia desde antes de nascer, que eu tinha visto crescer, mudar, envelhecer. Olhei para aqueles olhos que um dia foram de criança e agora eram de uma estranha. E senti uma tristeza tão grande que quase desisti de tudo. Mas não desisti. Não podia. Senta aqui, filha, eu disse, apontando para o sofá. A gente precisa conversar. Ela sentou, com aquela cara de inocente que eu conhecia tão bem. O que foi, mãe? Tá sentindo alguma coisa? Eu respirei fundo. Eu sei, Marlene, sei de tudo. Vi a cor sumir do rosto dela. Vi os olhos dela se arregalarem, o corpo dela enrijecer. Mas ela se recuperou rápido, rápido demais. Sabe de quê, mãe? Do que você tá falando? Eu tirei o desenho de Yasmin do bolso e coloquei na mesa de centro. Disso, do pozinho que você bota no meu café toda manhã. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Marlene olhava para o desenho, olhava para mim, olhava para o desenho de novo. E aos poucos, muito aos poucos, a máscara foi caindo. O rosto de inocente foi dando lugar a outro rosto, um que eu nunca tinha visto. Um rosto duro, frio, sem nenhum vestígio de amor. Você não devia ter descoberto, ela disse finalmente. A voz dela era diferente, mais grave, mais cruel. Tava quase no fim. Mais uns meses e você ia estar internada, e eu ia poder finalmente ter o que é meu por direito. Por direito? Eu repeti incrédula. Essa casa é minha, Marlene. Eu construí ela com minhas mãos, com meu suor, com minha vida. Que direito você acha que tem? Ela riu. Uma risada amarga, cheia de rancor. O direito de quem foi deixada de lado a vida inteira. O direito de quem nunca foi a favorita, nunca foi a prioridade. Você sempre amou mais o Geraldo, sempre teve mais paciência com o Antônio. Eu era a do meio, a que ninguém via, a que ninguém ligava. E agora que você tá velha e sozinha, você precisa de mim. Mas eu não vou cuidar de você de graça, mãe. Eu mereço alguma coisa em troca. As palavras dela me atingiram como socos. Era isso que ela pensava? Era assim que ela enxergava a nossa história? Todos aqueles anos de sacrifício, todas aquelas noites em claro, todos aqueles perdões, e ela achava que eu não amava ela? Eu te amei, Marlene, eu disse com a voz embargada. Te amei desde antes de você nascer. Dei tudo o que eu tinha, muitas vezes mais do que eu podia dar. Se você não sentiu esse amor, a culpa não é minha. É de alguma coisa quebrada dentro de você que eu não sei consertar. Ela se levantou, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Não me venha com esse papo de mãe sofrida. Você sabe muito bem o que fez, sabe como me tratou e agora quer se fazer de vítima? Eu sou a vítima, Marlene. Eu também me levantei, apesar das pernas trêmulas. Você me envenenou por 2 anos, quase me matou, e ainda quer que eu acredite que a culpada sou eu? Foi aí que ela avançou para cima de mim. Não sei o que ela pretendia fazer, se ia me bater, me empurrar, me machucar de alguma forma. Mas antes que ela me alcançasse, Francisca entrou na sala e se colocou entre nós duas. Você não vai tocar nela, Francisca disse, firme como uma rocha. A polícia já está a caminho. Tudo o que você disse está gravado. Você vai pagar pelo que fez. Marlene olhou de mim para Francisca, de Francisca para mim. E então, num gesto que me surpreendeu, ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de frustração,
de raiva, de um plano que tinha dado errado. Ela se jogou no sofá, soluçando, murmurando coisas que eu não conseguia entender. E eu fiquei ali, parada, olhando para minha filha como se fosse uma estranha. A polícia chegou 20 minutos depois. 2 policiais militares primeiro, depois a doutora Regina em pessoa. Francisca entregou todas as provas, explicou a situação, mostrou a gravação. Marlene foi levada para a delegacia para prestar depoimento, algemada na frente da própria filha que eu tentei esconder, mas que apareceu na porta do quarto no pior momento possível. Yasmin não entendeu o que estava acontecendo. Viu a mãe sendo levada por policiais, gritou, chorou, tentou correr atrás. Eu segurei ela nos braços, apertei forte, sussurrei no ouvido dela que ia ficar tudo bem, que a vovó estava ali, que a vovó não ia deixar nada de ruim acontecer com ela. E enquanto eu fazia isso, meu coração partia em 1000 pedaços, porque eu sabia que, de certa forma, eu tinha acabado de destruir a vida daquela criança para salvar a minha. Os dias que se seguiram à prisão de Marlene foram os mais difíceis da minha vida, e olha que eu já passei por muita coisa. Yasmin não parava de chorar, perguntando pela mãe, querendo saber quando ela ia voltar, por que os homens tinham levado ela embora. Eu não sabia o que dizer. Como você explica para uma criança de 4 anos que a mãe dela tentou matar a avó? Como você destrói a inocência de um ser tão pequeno com uma verdade tão horrível? Francisca ficou comigo aquela primeira semana, graças a Deus. Eu não teria dado conta sozinha. Ela cuidava de Yasmin enquanto eu resolvia as questões legais, fazia comida quando eu não tinha forças para levantar, me segurava quando eu desabava de madrugada, achando que não ia aguentar mais. Amiga de verdade é assim, meu bem. Aparece na hora que você mais precisa e fica até você conseguir ficar de pé de novo. O processo contra Marlene foi mais rápido do que eu imaginava. Com todas as provas que a gente tinha reunido, o desenho, o exame de sangue, a gravação, o laudo do laboratório, a confissão dela na minha frente com Francisca de testemunha, não tinha muito o que discutir. O advogado dela, um rapaz jovem indicado pela Defensoria Pública, tentou argumentar que ela tinha problemas psicológicos, que precisava de tratamento e não de prisão. Mas a doutora Regina não deixou barato. Apresentou provas de premeditação, mostrou que Marlene tinha pesquisado sobre venenos na internet meses antes de começar a me envenenar, demonstrou que o plano era elaborado demais para ser coisa de pessoa com surto. Em março de 2025, Marlene foi condenada a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio qualificado contra ascendente com as agravantes de meio cruel e motivo torpe. 12 anos. Minha filha, que eu carreguei 9 meses na barriga, que eu amamentei, que eu criei com tanto sacrifício, vai passar os próximos 12 anos atrás das grades por ter tentado me matar. Eu fui ao julgamento, sentei na primeira fila e ouvi cada palavra. Ouvi o promotor descrever o que ela tinha feito. Ouvi as testemunhas confirmarem os fatos. Ouvi o juiz pronunciar a sentença. E quando acabou, quando os policiais vieram buscar ela para levar de volta para a cadeia, nossos olhos se encontraram pela última vez. Eu procurei alguma coisa ali, algum vestígio de arrependimento, de amor, de humanidade. Não achei nada. Só um vazio frio, um ódio mudo, um rancor que provavelmente vai durar mais do que nós duas. Marlene não quis me ver depois da condenação. Mandei recado através do advogado, disse que se ela quisesse conversar eu ia, que apesar de tudo eu ainda era mãe dela. A resposta que veio foi curta. Não tenho nada para falar com essa mulher. Essa mulher. É assim que minha filha se refere a mim agora. Não mãe, não dona Zira, não nada. Essa mulher. Enquanto o processo criminal corria, eu também precisei resolver a situação de Yasmin. Marlene, mesmo presa, ainda era mãe dela legalmente, e eu precisava de autorização para ficar com a guarda. Foi o Dr. Marcos, o advogado que Francisca tinha indicado, que cuidou dessa parte. Ele entrou com pedido de guarda provisória primeiro, argumentando que a mãe estava presa e não tinha outro familiar disponível. O pai de Yasmin, aquele tal de Rogério, tinha sumido do mapa e nunca tinha reconhecido a filha.
Então nem entrava na equação. Em abril, saiu a decisão. Eu ficava com a guarda de Yasmin até a mãe ser solta ou até outra decisão judicial. Mas a guarda provisória não era suficiente. Eu queria a guarda definitiva. Queria ter certeza de que, quando eu morresse, Yasmin não ia parar nas mãos de Marlene de novo. Queria proteger minha neta de uma mãe que, eu tinha certeza agora, não era capaz de amar ninguém além de si mesma. O Dr. Marcos disse que ia ser difícil, que destituição de poder familiar era coisa séria, mas que a gente podia tentar. E tentou. O processo de destituição correu paralelo ao criminal. Teve audiência, teve relatório de assistente social, teve psicóloga avaliando Yasmin, teve um monte de burocracia que eu mal entendia. A cada etapa, Marlene tinha direito de se manifestar, de contestar, de lutar pela filha. Mas ela não lutou. Não mandou nenhuma carta, não pediu visita, não demonstrou nenhum interesse pela menina que ela mesma tinha posto no mundo. E isso, no final das contas, foi o que pesou mais na decisão do juiz. Em agosto de 2025, saiu a sentença de destituição do poder familiar. Marlene perdia todos os direitos sobre Yasmin, e eu recebia a guarda definitiva da minha neta. Quando o Dr. Marcos me ligou para dar a notícia, eu sentei na cadeira da cozinha e chorei. Chorei de alívio, de tristeza, de exaustão. Chorei por Yasmin, que ia crescer sem mãe. Chorei por mim, que tinha perdido uma filha de um jeito pior do que a morte. E chorei por Marlene, acredita? Apesar de tudo, ainda chorei por ela. Porque no fundo, bem no fundo, eu ainda lembrava da menininha que ela foi um dia, antes de alguma coisa quebrar dentro dela para sempre. Os outros filhos, Geraldo e Antônio, reagiram de formas diferentes. Geraldo ficou furioso. Veio de Ribeirão Preto assim que soube da prisão. Queria confrontar a irmã. Queria entender como ela tinha sido capaz de uma coisa dessas. Eu tive que acalmar ele, dizer que não ia adiantar nada, que a gente precisava focar em cuidar de mim e de Yasmin, ao invés de alimentar raiva. Ele concordou, a contragosto, mas nos meses seguintes se aproximou mais de mim do que tinha sido em anos. Vem me visitar todo fim de semana agora, traz os netos para brincar com Yasmin, me ajuda com as contas e os papéis que eu não entendo. A tragédia, de certa forma, me devolveu um filho. Antônio soube por telefone, porque estava numa viagem longa para o norte e não podia voltar. Chorou do outro lado da linha, disse que se sentia culpado por não ter percebido nada, por não ter estado mais presente. Eu disse para ele que a culpa não era de ninguém, que Marlene tinha enganado a todos nós, que não adiantava ficar remoendo. Ele ainda está na estrada, mas liga todo dia sem falta, às vezes 2, 3 vezes. E quando passa por Batatais, fica uma semana inteira, me ajudando no que precisar. A minha saúde, graças a Deus, melhorou muito depois que parei de ingerir o veneno. Os sintomas foram sumindo aos poucos, a tontura, o enjoo, a fraqueza. Ganhei peso de novo, voltei a ter cor no rosto, minhas mãos pararam de tremer. A médica disse que não vai ter sequela permanente, que meu corpo é forte e conseguiu eliminar a substância antes que causasse dano irreversível. Eu agradeço a Deus todo dia por isso. E agradeço a Yasmin, que sem saber salvou minha vida com um desenho. A procuração que Marlene tinha me feito assinar foi anulada pela justiça, junto com qualquer documento que ela tivesse falsificado. O Dr. Marcos revisou tudo, encontrou umas movimentações estranhas na minha conta bancária que a gente conseguiu reverter e garantiu que meus bens estavam protegidos. A casa continua sendo minha, o terreno continua sendo meu, a poupança que sobrou continua no meu nome. Não é muito, mas é o que eu tenho. E agora eu sei que, quando eu partir, vai ser Yasmin quem vai herdar. Não Marlene. Nunca mais Marlene. Teve uma coisa que eu descobri durante as investigações que me abalou mais do que eu esperava. O cúmplice de Marlene, aquele com quem ela falava no telefone, era um homem chamado Fernando. Um sujeito que ela tinha conhecido pela internet num desses sites de relacionamento e que estava ajudando ela a planejar o golpe em troca de parte do dinheiro.
Eles nunca tinham se encontrado pessoalmente, tudo era por mensagem e ligação. Mas ele sabia de tudo. Sabia que ela estava me envenenando, sabia do plano de internação, sabia que o objetivo era vender minha casa e dividir o lucro. A polícia conseguiu rastrear o Fernando e prender ele também. Era um golpista profissional, já tinha feito isso com outras famílias, se aproximando de mulheres vulneráveis e convencendo elas a aplicar golpes nos próprios parentes. Marlene não foi a primeira vítima dele, e provavelmente não seria a última se não tivessem pego. Isso não absolve ela, claro. Ela sabia o que estava fazendo, teve tempo de sobra para desistir, para denunciar ele, para escolher outro caminho. Mas ajuda a entender um pouco como ela chegou nesse ponto. Alguém entrou na cabeça dela e alimentou o ressentimento que já existia. Transformou mágoa em crime, rancor em tentativa de homicídio. A comunidade de Batatais inteira soube do que aconteceu, claro. Cidade pequena é assim, notícia corre mais rápido que vento. No começo eu tive vergonha, achei que iam me julgar, me apontar na rua, cochichar pelas costas. Mas aconteceu o contrário. As pessoas vieram me abraçar, oferecer ajuda, dizer que sentiam muito pelo que eu tinha passado. Vizinhas que eu mal conhecia apareciam com bolo, com marmita, com palavras de conforto. A igreja organizou uma corrente de oração por mim e por Yasmin. E os clientes antigos, aqueles que compravam meus doces há décadas, voltaram a fazer encomendas, disseram que queriam me apoiar da forma que podiam. Eu voltei a fazer doce em maio, quando já estava me sentindo melhor. Não com a mesma intensidade de antes, porque meu corpo não aguenta mais, mas o suficiente para manter a tradição viva. Yasmin fica do meu lado no fogão agora, igual eu ficava do lado da minha mãe. Ensino para ela o ponto da goiabada, o segredo da cocada, a paciência que precisa ter para mexer o tacho sem deixar queimar. E quando ela pergunta da mãe, eu respondo com honestidade adequada para a idade dela. Digo que a mamãe fez uma coisa muito errada e está pagando por isso, que um dia, quando ela for maior, eu explico melhor. Ela aceita, por enquanto. Crianças são assim, resilientes de um jeito que a gente adulto esquece que é possível. O desenho que Yasmin fez, aquele que começou tudo, eu mandei emoldurar. Tá pendurado na parede do meu quarto, do lado da foto do Osvaldo e da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Todo dia eu olho para ele e agradeço. Agradeço pela inocência da minha neta, que revelou a maldade da minha filha. Agradeço por estar viva para contar essa história. E agradeço pela segunda chance que a vida me deu, mesmo quando eu achava que já era tarde demais para recomeçar. O Natal de 2025 foi diferente de todos os outros. Pela primeira vez em muitos anos, eu tive a casa cheia. Geraldo veio com a esposa e os filhos. Antônio conseguiu folga e trouxe uma namorada nova que parece ser gente boa. Francisca veio passar a semana comigo. E claro, Yasmin, que corria pela casa feito passarinho solto. A gente fez ceia juntos, cantou música, trocou presente, riu e chorou e abraçou como família de verdade faz. Quando todo mundo foi dormir e eu fiquei sozinha na varanda, olhando as estrelas, eu pensei em Marlene. Pensei nela sozinha numa cela, passando o Natal longe de tudo e de todos. E senti uma dor que não tem nome, que mistura amor e decepção, saudade e raiva, perdão e mágoa. Minha filha que eu criei com tanto sacrifício, que eu amei com tanta intensidade, que me traiu de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eu rezo por ela, sabe? Toda noite, antes de dormir, eu incluo ela nas minhas orações. Peço para Deus cuidar dela, mudar o coração dela, dar para ela uma segunda chance que talvez ela não mereça. Porque isso é o que mãe faz. Mãe ama até quando dói, até quando não deveria, até quando o amor vira ferida que não cicatriza. Mas eu também aprendi a me proteger. Aprendi que amor não significa aceitar tudo, perdoar tudo, aguentar tudo. Aprendi que eu tenho valor, que minha vida importa, que eu mereço ser tratada com respeito. Demorou 75 anos para eu entender isso, mas antes tarde do que nunca. E agora, com Yasmin para criar,
Eu tenho mais um motivo para me cuidar, para me fortalecer, para viver o máximo que eu puder. A casa tá diferente agora. Mandei reformar o quarto que era de Marlene, pintei de rosa claro e enchi de brinquedo para ser o quarto oficial de Yasmin. Troquei a fechadura da porta da frente, instalei câmera de segurança que Geraldo deu de presente, organizei melhor meus documentos para não passar pelo mesmo sufoco de novo. O terreno dos fundos, que Marlene queria tanto vender, eu decidi doar para a igreja quando eu morrer. Vai virar uma horta comunitária para ajudar as famílias mais pobres do bairro. Pelo menos assim, minha terra vai servir para alguma coisa boa, ao invés de encher o bolso de quem não merece. A doutora Regina, a delegada que cuidou do caso, virou minha amiga. Ela me liga de vez em quando para saber como eu tô, manda mensagem no aniversário, convida para tomar café quando vem a Batatais visitar a família. Disse que meu caso foi um dos que mais marcou a carreira dela, que eu sou exemplo de força e dignidade para outras vítimas. Eu não me sinto exemplo de nada, só uma velha que fez o que precisava fazer para sobreviver. Mas se minha história ajudar alguém, se alguma outra pessoa ouvir e reconhecer os sinais antes que seja tarde demais, então todo esse sofrimento terá valido para alguma coisa. Teve um momento durante o processo que a psicóloga do fórum me perguntou se eu conseguia identificar quando Marlene tinha mudado. Se tinha um ponto específico, um evento, uma virada que explicasse como ela tinha se tornado capaz de fazer o que fez. Eu pensei muito nessa pergunta. Pensei nas noites em claro, quando ela era bebê, nos agora não, que eu dizia quando ela era criança, nas vezes que eu não tive paciência, nas vezes que eu dei atenção demais para os outros filhos, nas vezes que eu não soube demonstrar o amor que eu sentia. Mas no fim, eu respondi que não sabia, que talvez não tivesse um ponto específico, mas uma soma de coisas que eu nunca vou conseguir desembaraçar. Que eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha, e que isso não foi suficiente para uma filha que precisava de algo que eu não sabia dar. Não é desculpa, não é justificativa, não é absolvição. É só a verdade, crua e dolorida, de uma mãe que falhou sem saber como nem porquê. A psicóloga disse que muitas mães se sentem assim, especialmente as mães de pessoas que cometem crimes. Que a culpa é um peso que a gente carrega mesmo quando não tem motivo racional para carregar. E que a única forma de seguir em frente é aceitar que fizemos o que pudemos e focar no que ainda podemos fazer. No caso, cuidar de Yasmin. Dar para ela o que não consegui dar para a mãe dela. Tentar de novo, com mais sabedoria, com mais presença, com mais atenção. É o que eu estou fazendo. Todo dia, acordo com esse propósito. Cuido da minha neta como se fosse minha segunda chance de maternidade. Faço doce com ela do meu lado. Conto história antes de dormir, levo no parquinho, ajudo com as letras e os números que ela está começando a aprender. Tento ser a avó que toda criança merece ter. Presente, carinhosa, paciente, firme quando precisa ser. E quando Yasmin pergunta da mãe, eu não minto, mas também não conto tudo. Digo que a mamãe errou muito feio e tá longe pagando pelo erro. Que um dia, quando ela for grande, eu explico melhor. E que não importa o que aconteceu, a vovó vai estar sempre aqui, sempre do lado dela, sempre pronta para amar e proteger. É uma promessa que eu faço todo dia. E dessa vez, eu vou cumprir. Hoje é janeiro de 2026. Faz exatamente um ano que Yasmin me mostrou aquele desenho que mudou tudo. Um ano que parece ter durado uma década, de tanta coisa que aconteceu, de tanta dor que eu senti, de tanta transformação que eu passei. Tô sentada aqui na minha varanda, na mesma cadeira de balanço de sempre, olhando para o meu jardim que sobreviveu ao verão mais quente que eu me lembro. As roseiras tão floridas, o pé de manga carregado de fruta, e lá dentro da casa eu escuto Yasmin cantarolando enquanto brinca com as bonecas. É uma cena de paz, meu bem. Uma paz que eu achei que nunca mais ia sentir. Quando a gente passa por uma coisa dessas, por uma traição tão profunda de alguém que a gente ama tanto, o mundo nunca mais é o mesmo. Não tem como voltar a ser a pessoa que era antes, porque aquela pessoa morreu junto com a ilusão que ela carregava.
A Alzira, que existia antes de janeiro de 2025, acreditava que amor de mãe protegia de tudo, que família era sagrada, que os filhos que a gente cria com sacrifício vão sempre retribuir com gratidão. Essa Alzira não existe mais. No lugar dela, nasceu outra, uma mulher que aprendeu na dor que o amor não é garantia de nada, que sangue do mesmo sangue pode virar veneno, que a gente precisa se proteger até das pessoas que mais ama. Mas sabe o que eu descobri? Essa nova Alzira não é pior que a antiga. É diferente, só isso. É mais sábia, mais cautelosa, mais consciente dos próprios limites e dos limites dos outros, e, de certa forma, é mais livre também. Livre da obrigação de perdoar tudo, de aceitar tudo, de se sacrificar até não sobrar nada. Livre para dizer não quando precisa dizer não, para colocar limite onde precisa ter limite, para cuidar de si mesma com a mesma dedicação que sempre cuidou dos outros. Eu passei muitas noites acordada pensando em onde foi que eu errei com Marlene, repasando cada momento, cada decisão, cada palavra dita ou não dita. E cheguei numa conclusão que me trouxe um pouco de paz. Eu não vou nunca saber. Não vou saber se foi algo que eu fiz ou deixei de fazer, se foi algo que ela nasceu com ou desenvolveu pelo caminho, se foi culpa minha, dela, do mundo, de tudo junto. Algumas perguntas não têm resposta, e a gente precisa aprender a viver com o mistério. O que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta, é que eu amei aquela menina. Amei com tudo que eu tinha, do jeito que eu sabia amar. Se não foi suficiente, se não foi do jeito certo, se não foi o que ela precisava, eu sinto muito. Sinto muito do fundo da minha alma, mas não vou mais carregar essa culpa como se fosse uma sentença. Eu fiz o meu melhor. O melhor de cada um é diferente, e o meu foi esse. A relação com meus outros filhos mudou muito depois de tudo que aconteceu. Geraldo, que sempre foi mais distante, mais ocupado com a vida dele em Ribeirão, se aproximou de um jeito que eu não esperava. Ele vem todo fim de semana, às vezes sozinho, às vezes com a família toda. A gente senta na varanda, toma café, conversa sobre tudo e sobre nada. Ele me conta do trabalho, dos netos, das preocupações de homem de meia idade. E eu conto para ele as coisas que nunca tinha contado, histórias da minha infância, do meu casamento, dos sacrifícios que fiz para criar eles três. A gente está se conhecendo de verdade agora, depois de mais de 50 anos de mãe e filho. É estranho e bonito ao mesmo tempo. Antônio continua na estrada, mas a presença dele é constante de outras formas. Liga todo dia, às vezes 2 vezes, só para ouvir minha voz e saber se eu tô bem. Manda foto dos lugares por onde passa, do nascer do sol na Serra do Rio do Rastro, do pôr do sol no Pantanal, das estradas infinitas que ele percorre carregando o Brasil nas costas. E quando passa por Batatais, fica o máximo que pode. Dorme no quarto que foi dele, come a comida que eu faço com gosto de mãe. Ele me disse uma vez, com os olhos cheios d'água, que se sente culpado por não ter estado mais presente, por não ter percebido o que Marlene estava fazendo. Eu disse para ele que culpa não adianta nada, que o importante é o que a gente faz daqui para frente. E daqui para frente eu tenho 2 filhos que me amam de verdade. Isso é mais do que muita gente tem. Yasmin é minha razão de levantar todo dia. Essa menina, que vai fazer 6 anos em maio, é a luz que ilumina essa casa que já viu tanta escuridão. Ela é esperta, curiosa, cheia de energia e tem um coração tão grande que às vezes eu me pergunto como cabe tudo aquilo num corpinho tão pequeno. A gente criou uma rotina juntas, uma rotina de avó e neta que é feita de coisas simples, mas preciosas. De manhã, eu acordo ela com beijo na testa, faço o café da manhã enquanto ela se arruma. Levo na escolinha que fica a 3 quadras daqui. À tarde, quando ela volta, a gente faz lição juntas. Depois ela me ajuda na cozinha, aprende a mexer o doce, a cortar fruta, a não se queimar no fogão. De noite, a gente janta vendo o jornal. Depois eu dou banho nela, conto história, fico do lado até ela dormir. É uma vida simples, meu bem, mas é uma vida cheia de amor. Ela ainda pergunta da mãe, claro. Criança não esquece. Mas as perguntas foram mudando com o tempo.
No começo era "quando a mamãe volta", cheio de esperança. Depois virou "por que a mamãe foi embora?", cheio de confusão. Agora é mais "a mamãe tá bem?", cheio de uma maturidade que criança dessa idade não deveria ter. Eu respondo sempre com a verdade possível para a idade dela. Digo que a mamãe fez uma coisa muito errada e tá num lugar longe pagando pelo erro. Digo que a vovó ama ela e vai cuidar dela para sempre. Digo que um dia, quando ela for grande, a gente conversa mais sobre isso. E por enquanto, ela aceita. Por enquanto, o amor da vovó é suficiente para preencher o vazio que a mãe deixou. Eu voltei a fazer doce com mais frequência nos últimos meses. Não como antes, quando eu acordava de madrugada e passava o dia inteiro no fogão, mas o suficiente para manter a tradição viva e para ter uma rendinha extra. Faço goiabada cascão, que é minha especialidade, cocada preta e branca, doce de leite na palha, bananada, mariola. Vendo na feira do sábado, recebo encomenda de festa, forneço para umas lojinhas do centro que sempre foram minhas parceiras. O pessoal da cidade toda sabe o que aconteceu comigo e acho que compram meus doces também como forma de apoio, de carinho, de mostrar que eu não tô sozinha. Francisca, minha amiga de infância, que foi tão fundamental em tudo isso, virou presença constante na minha vida de novo. A gente que tinha se afastado pelos anos, pela correria, pela vida que vai empurrando a gente para longe de quem importa, agora se fala todo dia. Ela vem me visitar pelo menos uma vez por mês. Fica uns dias, a gente cozinha junto, fofoca junto, lembra do passado junto. E eu vou na chácara dela às vezes também, e Yasmin adora porque tem galinha, tem cachorro, tem espaço para correr. A gente ri muito quando tá junto, eu e Francisca. Ri de coisa boba, de memória antiga, de piada sem graça que só faz sentido para quem viveu junto. Rir é bom, meu bem. Rir cura coisa que remédio não alcança. A casa tá diferente agora, e não só por causa da reforma que eu fiz no quarto de Yasmin. Tá diferente na energia, no clima, no jeito que o ar circula. Antes, mesmo sem eu perceber, tinha uma tensão constante, um peso que eu atribuía à idade, à solidão, ao cansaço de viver. Era Marlene. Era a presença dela, os planos dela, a maldade dela contaminando cada canto. Agora que ela não tá mais, a casa respira de novo. As paredes parecem mais leves, a luz entra mais forte pelas janelas, até o jardim floresceu mais bonito esse ano. Pode ser impressão minha, coisa de velha que gosta de dar significado para tudo. Ou pode ser verdade. Pode ser que a gente subestime o quanto as pessoas ao nosso redor afetam o lugar onde a gente vive. Eu recebi uma carta de Marlene em novembro. A primeira e única comunicação dela desde a condenação. Veio pelo correio, envelope branco, letra que eu reconheceria em qualquer lugar. Fiquei com a carta na mão por quase uma hora antes de ter coragem de abrir. E quando abri, encontrei 2 páginas escritas com raiva, com rancor, com acusações que me atingiram como pedras. Ela me culpava por tudo. Dizia que eu tinha destruído a vida dela, que eu tinha virado a família contra ela, que eu era uma velha egoísta que preferia ver a filha na cadeia do que perdoar. Não tinha uma palavra de arrependimento, uma sílaba de remorso. Só ódio, puro e destilado. Eu li a carta 3 vezes. Chorei nas 3. Depois, fui até o fogão a lenha, acendi o fogo e queimei cada página. Vi o papel virar cinza, as palavras dela desaparecerem no calor, o ódio dela se transformar em fumaça que subiu para o céu e sumiu. E quando acabou, quando só restava cinza no fundo do fogão, eu senti uma coisa que não sentia há muito tempo. Alívio. Alívio de saber que eu não preciso carregar aquilo, que as palavras dela não têm poder sobre mim, que eu posso escolher o que entra e o que não entra no meu coração. Não guardei a carta, não respondi, não vou responder. Marlene pode me odiar o quanto quiser, pode me culpar pelo resto da vida dela, pode morrer achando que eu sou a vilã da história. Eu sei a verdade. Deus sabe a verdade. E isso me basta. O que eu aprendi com tudo isso, meu bem, se eu pudesse resumir em poucas palavras, é que a gente nunca conhece ninguém de verdade. Nem os filhos que a gente pariu,
nem o marido que dormiu do nosso lado por décadas, nem a amiga de infância, nem a vizinha de porta. A gente conhece a versão que as pessoas mostram pra gente, e essa versão pode ser verdadeira ou pode ser máscara. Pode ser amor genuíno ou pode ser interesse disfarçado. E não tem como saber, não tem como garantir, não tem como se proteger completamente. O que a gente pode fazer é prestar atenção nos sinais, escutar a intuição quando ela avisa que algo está errado, não ignorar o desconforto só porque é mais fácil fingir que está tudo bem, e ter coragem de agir quando a verdade finalmente aparece. Eu ignorei sinais a vida inteira. Ignorei o dinheiro que sumia, as mentiras que se acumulavam, os comportamentos que não faziam sentido. Ignorei porque era mais fácil, porque confrontar dói, porque eu tinha medo de perder minha filha se exigisse demais dela. E no fim, perdi ela do mesmo jeito. Perdi de um jeito muito pior do que se eu tivesse enfrentado o problema lá atrás, quando ainda era pequeno, quando ainda tinha conserto. Essa é minha maior lição e meu maior arrependimento. Para você que está me ouvindo, seja quem for, esteja onde estiver, eu quero dizer uma coisa: não ignore os sinais. Se alguém próximo de você está agindo estranho, se as contas não batem, se os comportamentos não fazem sentido, investigue, pergunte, confronte. Pode ser que não seja nada, pode ser que você esteja errado, e aí você pede desculpa e segue em frente. Mas pode ser que seja alguma coisa. Pode ser que alguém esteja te enganando, te roubando, te machucando aos poucos, sem você perceber. E se for, é melhor descobrir cedo do que descobrir tarde. É melhor enfrentar a dor de uma vez do que deixar ela te matar devagar. E outra coisa, cuide de você. Eu passei a vida inteira cuidando dos outros, me sacrificando pelos outros, colocando minhas necessidades sempre em último lugar. E sabe o que eu ganhei com isso? Quase morri. Quase morri porque esqueci que eu também mereço cuidado, que eu também mereço atenção, que eu também mereço amor. Não só o amor que eu dou, mas o amor que eu recebo. Se você é mãe, se você é avó, se você é a pessoa que carrega todo mundo nas costas, eu te peço, para um pouco. Olha para você. Pergunta se você está bem, se você está feliz, se você está sendo tratada como merece. E se não tiver, faz alguma coisa, porque você importa. Você importa tanto quanto qualquer pessoa que você ama. Yasmin entrou agora na varanda, me chamando para ver um desenho que ela fez. Outro desenho. Esse é diferente do que começou tudo. É um desenho da nossa casa, com o jardim cheio de flor, com a gente duas na varanda, com um sol enorme sorrindo no céu. Vovó, esse é nosso lar feliz, ela disse toda orgulhosa. E eu olhei para aquele papel, para aquelas cores vivas, para aquela inocência que eu vou proteger com tudo que me resta de vida, e senti uma coisa subindo no peito. Não era tristeza, não era dor, não era saudade do que podia ter sido. Era gratidão. Gratidão por estar viva, por ter essa netinha do meu lado, por ter uma segunda chance que eu quase não tive. A vida é assim, meu bem. Ela tira com uma mão e dá com a outra. Ela machuca e depois cura. Ela derruba e depois ajuda a levantar. O segredo é não desistir no meio do caminho, não deixar a dor vencer, não perder a fé de que dias melhores vão chegar. Eu quase desisti. Teve noites que eu pensei em desistir, em deixar a tristeza me engolir, em fechar os olhos e não abrir mais. Mas eu não desisti. E hoje, olhando para trás, eu agradeço por cada momento que eu escolhi continuar. Se você chegou até aqui comigo, eu te agradeço do fundo do meu coração. Obrigada por me ouvir, por me acompanhar nessa jornada que foi tão difícil de viver e tão difícil de contar. Se inscreve no canal Emoção de Idade, deixa seu like, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa história. E se você realmente ficou comigo até o fim, se você entendeu o que eu passei e o que eu aprendi, comenta aí embaixo a palavra desenho. Só quem acompanhou vai entender por que essa palavra é tão importante. Foi um desenho de criança que salvou minha vida. Foi a inocência de uma netinha que revelou a maldade de uma filha.
E é por causa desse desenho que eu ainda tô aqui, contando essa história, respirando esse ar, amando quem merece ser amado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de abrir meu coração. Quem sabe a próxima história não seja ainda mais parecida com a sua. E quem sabe você não encontre nas palavras de outra pessoa a força que precisa para enfrentar seus próprios desafios. Um abraço apertado dessa velha aqui, que aprendeu na dor que a vida sempre vale a pena, mesmo quando parece que não vale. Que Deus abençoe cada um de vocês.